Hoje nós estaremos falando sobre um importante tema que é a linguagem da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículo 8 a 10, ele nos diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração creres que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca confessares acerca da salvação, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé, meus queridos irmãos, ela é tão importante porque ela é o único meio através dos quais nós temos não só acesso a Deus, mas a todos os bens espirituais. Sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. A fé, portanto, é que nos leva a esse caminhar constante, diário e permanente com o Senhor. A própria Bíblia declara que o justo viverá pela fé. Quando Paulo escreve dizendo se com o coração se crê acerca da justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, Paulo está dizendo, portanto, que o coração é a sede onde nós cremos, mas é a boca que declara, que anuncia, que fala acerca desse crer. Portanto, o coração é para crer e a boca é para anunciar, para falar, para declarar acerca dessa crença. Isto quer dizer, meus queridos irmãos, que a fé tem palavra, ela tem uma linguagem. E essa linguagem, portanto, nós vemos aqui. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Veja os estágios em que a fé se apresenta. Primeiro, ela está perto de ti, é a mensagem que chega a você. Está na tua boca, é o louvor que sai e a confissão que sai da tua boca. E por último, no teu coração. Precisa, portanto, que ela esteja perto de ti, chegue à tua boca, mas ocupe o teu coração. Porque somente depois de ocupar o teu coração é que essa fé será eficaz, a fé que nós chamamos salvadora. A fé, portanto, ela ocupa um espaço muito importante, por três motivos. Primeiro, porque é ela que dá início à nossa vida cristã. E aquilo que nós chamamos de fé salvadora. Quando nós aceitamos e recebemos a Jesus como Salvador, essa fé é produzida no nosso íntimo, no nosso coração, e nós cremos acerca da palavra que nos é falada. Mas a fé, ela é também importante porque ela nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Na verdade, é a parte fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Quando nós enchemos o nosso coração de fé, nós então nos aproximamos mais de Deus e conhecemos Deus mais na sua profundidade. E em terceiro lugar, é a fé que nos faz ver os milagres de Deus. O extraordinário só é possível para aqueles que creem. Somente aqueles que têm fé é que podem ver e crer naquilo que Deus faz e nos apresenta através da sua palavra. Ora, dissemos a você que a fé tem uma linguagem, é a linguagem da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Portanto, ele não só vive no reino da fé, mas ele fala a palavra da fé. E nós vemos isto muito claramente e objetivamente no Salmo 23. Por incrível que pareça, meus irmãos, eu já tive a oportunidade de ministrar algumas vezes sobre o Salmo 23 e nunca tinha tido essa visão. E agora Deus nos leva a ter uma visão de como nós vimos tão presente a linguagem da fé no Salmo 23. Davi inicia o Salmo dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi declara aí que, em primeiro lugar, Deus é o seu pastor. E em segundo, por ele ser o seu pastor, nada, absolutamente lhe faltará. Vemos, portanto, a confiança, a linguagem da fé que Davi usa para declarar que entre todos e todo mundo ele tem o Senhor como seu pastor. E porque Deus é o seu pastor, declara Davi, nada, absolutamente lhe faltará. Aí está, meus irmãos, a linguagem da fé. Vemos que neste salmo, Davi apresenta que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará em tempos de normalidade e nos tempos de perigo. Quando nós vemos Davi apresentar que o Senhor é o seu pastor nos tempos de normalidade,
ele então diz que ele é o que guia para os pastos verdejantes, que refrigera a sua alma e que lhe faz descansar em lugares amenos. Vemos, portanto, meus queridos irmãos, a confiança de Davi ao declarar que o Senhor Deus é que lhe faz descansar em pastos verdejantes, que lhe conduz pelos caminhos ao ponto dele ter as suas necessidades obtidas e realizadas. E Davi também diz que ele não só tem o Senhor como seu pastor e que nada absolutamente lhe falta nos tempos de perigos. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós não vivemos só tempo de normalidade, nós vivemos em tempos de perigo. E os dias em que nós estamos vivendo são dias perigosos, atribulados, cheios de angústias e de problemas. Precisamos, portanto, exercer a linguagem da fé, usar a linguagem da fé não só nos tempos de normalidade, mas nos tempos de perigo. E eu chego a dizer que nos tempos de normalidade, quando nós usamos a nossa fé, nós conseguimos, inclusive, superar os tempos de perigo, porque estamos acostumados a usar a linguagem da fé. Use a linguagem da fé, declarando que Cristo é o seu Salvador. Use a linguagem da fé, declarando que Ele é o Senhor da sua vida. Use a linguagem da fé, que Deus está vivo e vivo para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.